Boa noite. Vamos começar esta nova videoaula, onde nós vamos falar sobre dois aspectos da criptografia. E, na verdade, isto vai ser a última videoaula que nós vamos fazer neste semestre. E estes dois aspectos são assinatura e troca de chaves. Na última videoaula nós estudamos sobre a criptografia RSA e se alguém não assistiu a esta videoaula ou não estudou os detalhes da criptografia RSA, então eu recomendo que você assista primeiro esta última videoaula e também leia a parte relevante no livro, porque caso contrário você não vai entender como funciona a assinatura e troca de chaves. Então eu assumo que todo mundo sabe as ideias básicas da criptografia RSA. Ok, então, como disse, nós vamos falar primeiro sobre como mandar uma mensagem assinada. Então, a situação é a seguinte, que nós temos tipicamente nesta situação, nós temos dois parceiros que querem comunicar alguma informação. Geralmente nós assumimos que os dois parceiros são Alice e Bob, e eles querem comunicar informação sigilosa. Eles querem que a informação não seja compreensível para terceiros. Mas eles estão usando um canal aberto de comunicação, que significa que a mensagem enviada neste canal pode ser interceptada, e por isso que a mensagem precisa ser criptografada para o interceptor não poder entender o conteúdo da mensagem. E em algumas situações é importante que a Alice possa enviar uma mensagem assinada para o Bob, porque o Bob, em algumas situações, precisa saber com certeza que a mensagem foi enviada pela Alice. Imagina, por exemplo, uma situação que alguém quer enviar uma mensagem para um banco, e a mensagem seria sobre a transferência de uma quantia de dinheiro, uma quantia significativa de dinheiro, e neste caso o banco quer saber se a mensagem foi de fato enviada pelo proprietário da conta. Então isso é uma situação bastante comum e nós vamos ver como isso pode ser resolvido este problema usando as ideias de criptografia RSA. Ok? Então essa assinatura pode ser gerada na maneira seguinte. Então, nós vamos seguir inicialmente os passos que nós seguimos para criar chave pública e chave privada para a comunicação. Então temos Alice e Bob. Então, nós falamos Alice e Bob e pensamos como pessoas, mas geralmente estes parceiros são computadores ou celulares que estão se enviando informações. Mas mesmo assim, vamos chamar os dois parceiros Alice e Bob, e eles vão escolher as suas funções de codificação e descodificação. Então, isso nós explicamos na aula anterior, como escolher estas funções, e nós assumimos que a função da Alice é CA, então C para codificação, então CA, A aqui indica que essa é a função da Alice, e D para descodificação, e A implica que esta é a função de descodificação de Alice. Então isso significa que a Alice escolheu dois primos, então multiplicou estes dois primos para obter um número n, calculou o valor da função φ, fez tudo isso. Isso está explicado na aula anterior. Então, e temos similarmente as funções do Bob. Então, Bob tem a função CB para codificação e DB para descodificação. Essas são as duas funções de Bob. E assuma que Alice quer enviar uma mensagem B para Bob. E neste caso, o importante é que o Bob saiba que a mensagem foi de fato enviada pela Alice. Então, o que a Alice faz? Normalmente a Alice vai criptografar a mensagem B, calculando o valor C, aplicando a função de codificação do Bob na mensagem B.
Então, isso é que a Alice faria normalmente na criptografia RSA. Mas para gerar uma assinatura, a Alice faz mais um passo, nomeadamente, a Alice vai calcular a assinatura da mensagem, a assinatura A, e a assinatura vai ser o resultado da função de descodificação da Alice na mensagem original B. Então, observe que essa função DA, a função de descodificação da Alice, esta função está conhecida apenas por Alice. Isso faz parte a chave privada da Alice. Então, apenas Alice consegue calcular este valor. Então, e essa vai ser a assinatura da Alice. Então, a Czinho vai ser a mensagem enviada pelo canal público, essa é a mensagem criptografada, e o valor de A vai ser a assinatura. Então, neste caso, o Bob vai receber duas mensagens da Alice, ou na verdade, uma mensagem em dois pedaços. Então, o primeiro pedaço vai ser a mensagem criptografada de Alice C, que foi calculada assim, e a segunda parte vai ser a assinatura da Alice. Então, o que o Bob faz? O Bob vai descodificar a mensagem C usando a sua chave de descodificação na mensagem original. Então, o Bob vai fazer o que? O Bob vai aplicar a função de descodificação, então DB em C, vai aplicar a função de descodificação na mensagem C, a mensagem obtida C, mas além disso, para verificar a assinatura da Alice, então o Bob vai também aplicar a função de codificação da Alice. Então, a CA é a função de codificação para a Alice. Isso seria a função que o Bob usaria para mandar mensagem codificada para a Alice. E esta função CA está conhecida pelo Bob, está conhecida por todo mundo, porque esta função pode ser construída usando a chave pública de Alice. Então o Bob também vai calcular então CA na assinatura A. Então, o que vai ser o resultado disso? Então, se Bob vai aplicar a função de descodificação do próprio Bob na mensagem obtida C. Então, neste caso, o que vai ser o resultado desta operação? Então, vai ser a mensagem original B, porque o C da mensagem C foi obtida pela função de codificação do Bob. Então, se nós temos uma mensagem, aplicamos a função de codificação e depois aplicamos a função de descodificação, então vamos obter a mensagem original, certo? Então, e depois o que vai ser o resultado dessa segunda operação? Então, aqui o Bob vai aplicar a função de codificação da Alice na assinatura recebida. E o que acontece? Então, esta assinatura foi gerada pela função de descodificação da Alice. Então, se você aplicar a função de descodificação em alguma mensagem e depois a função de codificação, isso também vai dar. Então, o resultado da composição destas funções vai ser igual à mensagem original. Então, o que acontece é que o Bob faz estas duas operações aqui. Então, o Bob vai calcular, então vai descodificar a mensagem C e vai codificar a assinatura usando a função de codificação da Alice. Então, e ele obteve o mesmo resultado, obteve a mesma mensagem B. E por isso que Bob sabe que a mensagem foi enviada pela própria Alice, porque isso significa que a assinatura foi gerada pela função de descodificação da Alice. E a função de descodificação da Alice está conhecida apenas por Alice. Isso significa que a assinatura não poderia ter gerada por nenhuma outra pessoa. Então, assim, o Bob conseguiu verificar que a mensagem foi enviada por Alice. Observe que aqui, na verdade,
você pode reconhecer que a igualdade entre estes dois valores, então o que o Bob calculou, temos estes dois valores, a igualdade entre estes dois valores poderia ser apenas uma coincidência. Então poderia ser um evento aleatório e por isso que nós usamos aqui números muito grandes para evitar esta possibilidade. Se você está usando números de 200, 300 ou mais dígitos, a probabilidade de coincidência que estes dois valores sejam iguais aleatoriamente, a probabilidade disso seria extremamente pequena. Então você pode concluir, o Bob pode concluir que a mensagem foi de fato enviada pela Alice. Então a probabilidade do contrário é muito, muito, muito pequena. Ok? Então eu coloquei aqui um exemplo detalhado como calcular isso, mas talvez seja mais interessante fazer um exemplo mais computacional com números maiores. E para isso nós vamos usar Python, então, neste ambiente de Jupyter. Então aqui eu coloquei alguns números que achei interessantes, ou alguns números maiores. No exemplo que está nas notas é um exemplo com números menores que alguém consegue calcular usando uma calculadora. Aqui, então, neste exemplo, então, neste campo temos a computação do Bob para gerar as suas chaves. Neste exemplo, então, o Bob tem dois primos, então PB, QB, estes são os dois primos do Bob. Eu expliquei na sessão live que quando escolhemos os dois primos, então temos algumas coisas que os dois primos precisam satisfazer. Então os dois primos precisam ser grandes, mas também têm que ser bastante distintos. E neste caso, então estes dois primos não são muito distintos. Então isso não seria uma chave muito boa, mas serve para um exemplo. Então temos os dois primos do Bob. Não sei quantos algoritmos eles têm, talvez, não sei, 50. Então, PB, QB. Então, Bob vai calcular o produto dos dois primos, PB vezes QB, e Bob vai calcular a função Euler no produto. Então, ele sabe que a função Euler pode ser calculada como o primeiro primo menos 1 vezes o segundo primo menos 1. Isso foi explicado na aula anterior, na videoaula anterior. Então, e depois o Bob tem que gerar a sua chave pública e sua chave privada. Então, o que acontece é que então, o Bob vai escolher um número aleatório entre 2 e NB menos 2 e vai verificar se este número EB é primo com o valor φB. E se é primo com o valor φB, vai calcular o inverso módulo φB. Isso também foi explicado na videoaula anterior. E isso pode ser feito por uma implementação do algoritmo estendido de Euclides. Eu fiz isso então, para a videoaula anterior. Está em algum lugar aqui. Vamos ver se é aqui. Então temos, eu escrevi essa implementação simples para algoritmo estendido de Euclides. Então este algoritmo estendido vai tomar dois números A, B e vai calcular o MDC e os dois coeficientes, tá? Que é coeficiente 1 vezes A mais coeficiente 2 vezes B é igual a MDC. Então temos esta implementação que nós vamos usar e como disse, então essa vai ser a computação do Bob. Então o Bob conseguiu calcular a sua chave pública e sua chave privada. Então se nós podemos ver o que o Bob fez, então o Bob calculou. Então, o número n de Bob seria, NB é um número bastante grande, esse seria o produto de dois primos. Então, EB seria a chave
pública do Bob, então DB seria chave privada. Então é que nós queremos que EB vezes DB seja igual a 1 modulo φB. Isso é a correspondência entre chave pública e privada, e você vê que isso é verdade. Então isso é a computação do Bob. Então depois a Alice faz exatamente a mesma coisa. Ela tem dois primos, então os primos da Alice são PA e QA. Então a Alice vai calcular o produto, vai calcular o valor da função φ. Então calculando PA menos 1 vezes QA menos 1, e depois faz a mesma coisa, vai escolher um número aleatório entre 2 e NA menos 2, e vai verificar se este número é coprimo com φA, e se sim, vai calcular o inverso deste número modulo φA. Então Alice vai fazer essa computação. Então o número de Alice NA, o produto dos dois primos, então seria este número grande. E como disse, então temos a EA, então chave pública da Alice vezes chave privada da Alice modulo φN φA. Então este número tem que ser igual a 1. Então temos isso tá ok. Então o que a Alice faz? A Alice quer enviar uma mensagem para Bob. Então a Alice vai fazer a sua codificação, ou criptograficação da mensagem. Não sei se essa palavra existe. Então a codificação da mensagem, então a Alice vai escolher ou vai calcular a sua mensagem. Então aqui eu escolhi um número aleatoriamente entre 1, e neste caso este número então seria menor ou igual que NA, e também menor ou igual que NB para o método funcionar. Então isso seria a mensagem da Alice. Aqui este é um número aleatório, então normalmente a mensagem da Alice teria algum tipo de conteúdo. E o que a Alice faz? Então a Alice vai calcular a mensagem criptografada. Então isso é a mensagem criptografada. Então isso seria essencialmente o que? Então a mensagem B elevado a EB é a chave pública do Bob elevado a EB, então tomando módulo NB. E nós temos uma função, então hashmod n vai calcular exatamente esta potência módulo n. Então isso seria a mensagem, então, essa linha vai calcular a mensagem codificada ou criptografada da Alice. Esta segunda linha vai calcular a assinatura da Alice. Então a assinatura, como disse, vai ser calculada assim, que a Alice vai aplicar a sua função de descodificação na mensagem original. Então a função de descodificação seria o que? Seria B elevado a DA. DA é a chave privada da Alice, que ela sabe, mas outros não sabem, e tomando esta potência módulo NA. Okay? Então a Alice vai calcular essa computação, vai rodar essa computação, então, e calculou o que? C. Então C é a mensagem, isso vai ser a mensagem criptografada, e calculou o número A. Então A vai ser a assinatura da Alice. Então a Alice vai enviar estes dois números. Na verdade podemos ver assim, que a Alice vai enviar este par de números. Então CA, este par de números, isso vai ser a mensagem enviada por Alice. Então C é a mensagem criptografada e A é a assinatura. Então depois o que acontece, então Bob vai rodar o seu algoritmo de descodificação. Então Bob vai descodificar a mensagem da Alice. Então a mensagem C vai ser descodificada usando a chave privada do Bob. Então Bob vai calcular C elevado a DB modulo NB. Então DB é a chave privada
E depois Bob vai aplicar a função de codificação na mensagem, a parte da assinatura da mensagem. Então Bob vai calcular, vai fazer essa computação. Isso como Bob quisesse criptografar a assinatura para ser enviada para Alice. Então o que acontece? Bob vai calcular A elevado a EA. EA é a chave pública da Alice, que Bob conhece, modulo NA. Então agora vamos calcular, vamos fazer essa computação. Então fazemos essa computação e vemos o que acontece. Então BB vai ser o que? A mensagem descodificada, e AA vai ser a assinatura codificada. Neste caso, então observe que obtemos que os dois são iguais. Os dois são iguais. E isso significa que o Bob conseguiu obter a mensagem da Alice. Então Bob conseguiu descodificar a mensagem da Alice e também conseguiu verificar que a mensagem foi de fato enviada por Alice. Então isso porque este valor AA foi obtida por usar a função de codificação da Alice, que significa que a assinatura foi obtida usando a função de descodificação da Alice. E é apenas Alice que conhece sua função de descodificação. E por isso que Bob pode saber que esta mensagem foi enviada por Alice. Então observe que estes números aqui são muito grandes. Então você poderia pensar que essa igualdade entre estes dois números pode ser apenas uma coincidência. Mas com estes números tão grandes, a probabilidade dessa coincidência seria extremamente pequena. Então na prática nós podemos dizer que esta probabilidade é zero. Se nós escolhemos estas chaves da maneira certa, você pode praticamente reduzir esta probabilidade de coincidência para zero. Então a mensagem com certeza foi enviada por Alice. Ok? É assim que esta assinatura funciona. Eu coloquei aqui um exemplo com números menores, mas eu não vou explicar isso agora. Então isso eu coloquei para poder entender melhor, mas nós fizemos uma computação maior que funciona. Então, como disse, outra tarefa que nós queremos resolver é a tarefa de troca de chaves. Então, troca de chaves acontece quando nós temos dois parceiros em uma comunicação usando um canal público. E eles querem gerar uma chave para trocar mensagens sigilosas. Isso, por exemplo, acontece quando você manda uma mensagem no seu celular usando o WhatsApp. Então você tem seu celular, você quer mandar uma mensagem para uma outra pessoa no WhatsApp. Então o WhatsApp é um aplicativo muito popular, essencialmente porque o WhatsApp está usando criptografia muito segura. É uma comunicação, é um meio seguro de comunicação. E quando você manda uma mensagem com seu celular para uma outra pessoa, então os dois celulares precisam gerar uma chave para criptografar a comunicação entre você e seu amigo. Neste caso, esta criptografia não vai ser criptografia com chave pública, não vai ser criptografia RSA, porque neste caso nós temos apenas dois parceiros que querem comunicar. Então a criptografia com chave pública está usada principalmente em situações como quando nós temos um parceiro, como por exemplo um banco, que quer receber mensagens sigilosas com muitos outros parceiros.
E isto não é o caso, por exemplo, quando usamos o WhatsApp para comunicação. Então, neste caso, nós usamos uma chave simétrica. Então, esse tipo de chave chama-se chave simétrica para criptografar as mensagens. E esta chave tem que ser gerada pelos dois celulares, pelos dois parceiros da comunicação, e tem que ser gerada usando o canal de comunicação que seja disponível ou aberto para terceiros. Então, eles querem que essa chave para criptografia seja uma chave secreta, então não seja disponível para terceiros. Ok? Então, esta é a situação, e o procedimento que está usado para esse tipo de tarefa chama-se troca de chaves de Diffie-Hellman. Este procedimento foi publicado em 1976. E o procedimento está baseado no seguinte problema. Eu quero dizer que a segurança deste procedimento está baseado no fato que nós essencialmente não conseguimos resolver este problema. Então, o problema é o problema do logaritmo discreto. Este problema já apareceu em um dos exercícios na última lista. Então, quem fez os exercícios na última lista já sabe o que é o problema. Então, o problema do logaritmo discreto é o seguinte. Então, assuma que você tem um primo, e como sempre você tem que imaginar um primo grande, e você considera a estrutura ZP. Então, ZP é o conjunto de números entre 0 e P menos 1, onde fazemos as operações adição e multiplicação módulo P. E sabemos que esta estrutura tem um elemento primitivo, que vamos chamar de G barra. Então, elemento primitivo significa que todos os elementos não nulos de ZP podem ser obtidos como potência de G barra. Certo? Então, todo elemento você pode obter com uma potência de G barra, exceto 0. Ok? Então, imagina que alguém te mostra um elemento ZP, G barra elevado a K, mas você consegue enxergar apenas o resultado desta operação, G barra elevado a K, e o problema do logaritmo discreto é determinar o número K. Você chama-se logaritmo discreto porque o número k, de fato, é como fosse um tipo de logaritmo. Então, o número k pode ser pensado que é o logaritmo de g barra elevado a k modulo o logaritmo na base g barra. Então, o número k é um tipo de logaritmo. Então, não é o logaritmo usual, porque nós fazemos as operações módulo p, mas pode ser pensado como um análogo ao logaritmo usual. Então, o fato é que para este problema nós não temos algoritmos eficientes. O que eu quero dizer que se você tem um primo muito grande, tipo, não sei, 200, 300, 500 dígitos, e você consegue calcular, então, G barra elevado a K para algum G barra e algum K, então, e sabemos que isso é possível calcular porque a exponenciação pode ser feita muito rapidamente. Você então, consegue calcular esta potência, determinar, sabendo apenas esta potência e o elemento G barra, determinar o número K é essencialmente impossível. Neste momento, nós não conhecemos nenhum algoritmo que consegue fazer isso. Ok? Então, este é o problema que dá base para o procedimento de Diffie-Hellman. Então, este procedimento funciona da maneira seguinte. Então, de novo, nós temos dois parceiros da comunicação, Alice e Bob. Você, então, geralmente deve pensar Alice e Bob como dois computadores, dois celulares. Então, eles vão fazer uma comunicação
que pode ser até interceptada por terceiros. Então eles vão usar este canal de comunicação, canal aberto de comunicação. Então primeiro, para escolher um número P, este número P vai ser um número primo. Então tipicamente eles vão escolher um número primo muito grande e vão escolher um elemento primitivo em G barra, em ZP. Na verdade, escolher um elemento primitivo não é tão importante. O que é importante é que este elemento seja um elemento com período muito grande. Então, se não é primitivo, isso não é muito grande, não é grande problema, mas geralmente na teoria nós assumimos que este elemento é primitivo. Na prática, frequentemente, isso não é uma exigência. Então, estes dados, o número P e o valor de G barra, eles não precisam ser sigilosos. Então, estes dois números podem ser comunicados neste canal. Ok? Então, depois o que a Alice faz? A Alice vai escolher um número secreto A entre 1 e P-1. Então, tipicamente, o número da Alice vai ser um número aleatório aqui entre 1 e P-1. Então, não vai ser igual a 1, não vai ser igual a P-1, vai ser no meio. Se você escolhe aleatoriamente, então você vai escolher um número aqui no meio. E imagina que P é muito grande. Então o número da Alice também vai ser grande, o número A. Então, e Alice vai calcular G barra elevado a A usando exponenciação rápida. E este valor vai ser chamado de X barra. E Alice vai enviar este valor para o Bob. Ok? Então, o Bob faz a mesma coisa. O Bob vai também escolher um número aleatório A, B, neste caso, entre 1 e P-1, e de novo P-1 sendo muito grande, o Bob vai escolher um número aqui no meio. E este número vai ser secreto. Então, como não sei se disse, se não, então digo agora que o número A que Alice tenha escolhido também é um número secreto que Alice vai guardar apenas para ela. Então, este número B do Bob também vai ser um número secreto que o Bob vai guardar, mas o Bob vai calcular este valor y barra, que é G barra elevado a B. E Bob vai calcular este valor usando a exponenciação rápida e vai enviar este valor para Alice. E quando os dois receberam as mensagens, então Alice recebeu o número y barra, então Alice vai calcular y barra elevado a A. E Bob recebeu o valor x barra e Bob vai calcular x barra elevado a b. Observe que os dois conseguem fazer essa computação porque Alice recebeu o valor y barra e ela sabe o valor de a, então consegue fazer esta computação. E Bob recebeu o valor de x e recebeu ele sabe o valor de b, então consegue fazer esta computação. Mas observe que quando eles fazem estas duas computações, o valor que eles recebem vai ser igual, porque o que Alice calculou y barra elevado a a, mas y barra foi o que? G barra elevado a b, então isso foi o valor da computação do Bob. Então Alice vai elevar G barra elevado a b a potência de a. Isso é nada mais que G barra elevado a vezes b. Sim, e isso pode ser pensado também como G barra elevado a A e depois elevado a B. G barra elevado a A é exatamente o valor de X barra. Então, este número também vai ser igual a X barra elevado a B. Então, observe que Alice e Bob vai fazer essa computação e o resultado destas duas computações vai ser igual. Então, Bob e Alice conseguiram obter um número depois dessa computação, um número módulo P, ou um elemento de ZP, se você quer dessa forma. E este número vai ser conhecido por Bob e também para Alice, mas observe que
se um terceiro interceptar a comunicação entre Bob e Alice, um terceiro simplesmente não vai conseguir calcular este número, porque então nosso interceptor geralmente é Eva, então Eva, ao interceptar a comunicação entre Alice, então Eva consegue obter ou conhecer os valores, então Eva vai conhecer o número P, então o valor de G barra, então vai conhecer G barra elevado a A e G barra elevado a B. Então Eva, ao interceptar a comunicação, então vai conhecer estes valores. Mas observe que para calcular a chave comum do Bob e Alice, então Eva precisa conhecer os valores de A ou valor de B, certo? Então, usando estes dados, Eva teria que resolver o problema do logaritmo discreto para calcular o valor de A ou calcular o valor de B. E nós geralmente assumimos que Eva não vai conseguir executar nenhum algoritmo para calcular o logaritmo discreto. Neste momento nós não sabemos se o logaritmo discreto é de fato um problema difícil, mas neste momento nós não conhecemos nenhum algoritmo eficiente para a determinação do logaritmo discreto. Ok, então essa é a troca de chave. Eu coloquei aqui um exemplo com números menores. Essa é, na verdade, a última página. Então, eu coloquei um exemplo com números menores, mas talvez podemos fazer uma computação com números maiores. Porque com computador nós conseguimos fazer computações mais interessantes. Isso talvez mostra uma computação com números maiores, talvez mostra qual é a dificuldade de quebrar essa criptografia. Então, aqui eu coloquei este primo. Então, primo P, como disse, tem que ser um primo grande. Então, tipicamente, na prática, se não me engano, hoje em dia, usam primos de então, entre 1000 e 2000 bits, que significa primo que tem magnitude de entre 2 elevado a 1000, 2 elevado a 2000. Então, um primo com magnitude 2 elevado a 2000 seria um primo com mais ou menos 300 algarismos. Então, este primo, não sei quantos algarismos ele tem, mas esse é um número grande. Você vê que esse é um número grande. Esse é um primo, de fato. E como disse, então precisamos gerar, além do primo, nós precisamos gerar o elemento de ZP, um elemento que disse que deveria ser tipicamente um gerador, mas isso talvez não seja tão importante. Então, simplesmente nesta computação nós vamos gerar o elemento aleatoriamente. Então, o Gzinho vai ser um número aleatório entre 2 e P menos 1. Então, fazemos essa computação. Então, temos essa computação. Essa computação pode ser feita publicamente por Bob e Alice. E essa computação pode ser pública. Então elas geraram este número G. Sim, então, esse é um número grande. Então, depois a Alice vai fazer a sua computação, que ela não vai compartilhar com ninguém. Em particular, a Alice vai escolher um número aleatório entre 2 e P menos 1. Então, o que a Alice faz, a Alice vai calcular G elevado a A módulo P. Certo? Então, a Alice vai fazer essa computação, vai gerar um número X e vai enviar este número para Bob. Então, a Alice faz essa computação, então ela calculou esse número X. Então, vai enviar este número X para o Bob. Então, o Bob vai fazer a mesma coisa, vai escolher o número B aleatoriamente entre 2 e P menos 1 e vai calcular o número Y, que seria o mesmo G elevado a B módulo P. E de novo, os dois usam
a implementação de exponenciação rápida. Então, neste caso, temos essa computação que o Bob faz. Então, o Bob conseguiu calcular o número y. Então, o número y seria este outro número muito grande. Então, e quando Alice recebeu este número y, então Alice vai usar seu número secreto e vai calcular y elevado a A modulo P. Então Alice faz essa computação e vai obter este número aqui, o que quero dizer. Então Alice faz essa computação, sim, então vai obter este número. Então o Bob faz a mesma coisa. O Bob acabou de receber o número x da Alice. Então o Bob sabe o valor do número b e vai calcular x elevado a b modulo p. E se Bob fez essa computação, observe que os dois números calculados pelo Bob e por Alice são iguais. Observe que este número aqui é igual a este número. Então, parecem iguais, mas de fato nós podemos até verificar que eles são iguais. E por que esta comunicação é segura? Porque essa troca de chaves vai ser segura? Porque se você pensa no lugar da Eva é que está interceptando as mensagens. Então, o que a Eva vai ver? Eva vai ver na comunicação o valor de P e G, certo? Então, depois, Eva vai enxergar o valor de X. Então, Eva consegue interceptar o valor de X, mas ela não vê o valor de A, sim? Porque o valor do número A será mantido secreto por Alice. Então, Eva consegue interceptar o valor de X, este número grande. Então, depois Eva consegue interceptar o valor do número Y, mas Eva não vê o número B, porque o número B está mantido secreto por Bob. Então, e depois, para calcular a chave entre Alice e Bob, então Eva teria que elevar o número y à potência de A. Mas Eva não sabe o valor de A. Ou ela poderia calcular x elevado a b, mas isso também não consegue calcular porque ela não sabe o valor do b. Então, estes dois números serão secretos entre Bob e Alice. Então, e depois com estes dois números, então Bob e Alice podem instalar ou configurar um protocolo de comunicação segura. Então, essa é a ideia da troca de chaves de Diffie-Hellman. Certo? E como disse, tem uma computação com números menores aqui. Se alguém prefere números menores, então pode olhar neste exemplo que eu não vou explicar agora. Mas é isso que vamos fazer hoje. Na verdade, como disse, isso vai ser a última videoaula deste semestre. Então, desejo todo mundo boa sorte, bom trabalho para o resto do semestre, para as provas. E desejo a mesma coisa, bom trabalho, boa sorte, bom estudo para o semestre que vem. E se tem alguma pergunta ou dúvida, então nós vamos ter ainda várias sessões live, pelo menos na semana que vem, provavelmente também na semana seguinte. Então, se tem algum problema ou dúvida, ainda podem perguntar. Então, obrigado pela atenção. E como disse, bom estudo, bom trabalho e boa sorte. Tchau.